Palavras de vida. O apóstolo Paulo, quando em viagem missionária, preocupado com uma das igrejas que ele tinha começado em Tessalônica, igreja pela qual ele passou rapidamente, fundou aquelas comunidades, mas não teve aquele tempo, aquela demora. Ele escreveu a sua primeira carta a essa igreja, primeira aos Tessalonicenses, e no capítulo 2, verso 17, ele usou a frase seguinte: "E nós, irmãos, estamos separados de vocês por breve tempo, ficando longe dos olhos, mas perto do coração, com muito mais empenho e com grande desejo, procuramos ir vê-los pessoalmente." Paulo escreveu aos Tessalonicenses, como falei, ele teve que sair. Foi uma questão de perseguição, de dificuldade, ele teve que sair da cidade, deixou aquela igreja recém-começada, deixou com outros obreiros, não deixou sozinha, mas ele ainda sentia o desejo de estar com os irmãos. Mas essa frase, que é traduzida aqui, ficando longe dos olhos, mas perto do coração, justamente no texto grego, a expressão é muito sintética e poética. Prosopo-cardia. Prosopo quer dizer face, o não, cardia, coração. Eu estou longe no rosto, mas não no coração. Então esse tipo de frase de Paulo, e que está aqui traduzido desta forma, longe dos olhos, mas perto no coração, as várias traduções traduzem de muitos jeitos. Uma tradução diz assim, privados da vista, mas não do coração. Outra tradução diz, privados por um momento de tempo da vista, mas não do coração, e assim por diante. Então, mas a ideia é essa, é que a comunhão não depende da vista, não depende do rosto, não depende de fato da proximidade dos corpos. A proximidade do coração já basta. Então, hoje em dia, pessoas ficam preocupadas com essa questão da ausência, mas as cartas do Novo Testamento, todas as cartas, elas são o exercício daquilo que na época se chamava de a presença do ausente. No mundo antigo, as cartas funcionavam justamente nesse sentido. Os teóricos que escreveram sobre as cartas diziam, o que é uma carta? Uma carta é a presença de um amigo ausente por meio da palavra, por meio daquele instrumento. O amigo discursava por meio daquele papel, e ele se fazia presente dessa forma. Então, hoje em dia nós temos muito mais do que cartas para mostrar a nossa presença ausente. Hoje, inclusive, com o desenvolvimento grande das TIs, tecnologias da informação, são tecnologias usadas sobretudo agora na questão da comunicação, nós temos muito mais realizado este tipo de proposição de Paulo, porque na verdade nós até vemos a face, não é, da outra pessoa em algumas mídias. Algumas mídias permitem essa troca de imagem, a comunicação de fato, onde se vê o rosto. Então, podemos mais ainda dizer, estamos longe, sim, no rosto, mas estamos perto um do outro no coração. Então é essa palavra que percorre todas as cartas do Novo Testamento e se aplica bem à situação de hoje. Até um exercício interessante que você pode depois fazer lendo, por exemplo, a carta aos Coríntios. No capítulo 4, nos versículos 18 até o 21, Paulo diz, eu vou aí, eu vou estar com vocês. Estão falando umas coisas estranhas, quero ver, quando eu estiver presente, se essas pessoas continuam falando isso aí. Eu vou aí falar com as pessoas, que negócio é esse? Paulo fala, vou estar presente. No capítulo 5, capítulo seguinte, no versículo 3, tem aquela questão disciplinar muito séria que tem que ser resolvida, e Paulo fala, eu, de fato, estou ausente de corpo, mas presente em espírito. Então, veja, não alterou a presença dele à distância. Ele reconhecia, fisicamente eu estou distante, mas eu estou presente em espírito. Veja essa ideia de que, como que ele está presente em espírito? Por exemplo, por meio da carta. Por exemplo, por meio
da concordância dos irmãos no assunto fundamental, que é o Evangelho. Mas aí no capítulo 16, dos versículos 5 a 9, ele diz, olha, eu vou aí, mas não agora. Eu quero passar um inverno inteiro com vocês aí. Mas agora não, agora eu vou ficar aqui em Éfeso que eu tenho muito trabalho para fazer. Então alguém fala, por que ele falou que ele ia, falou que estava presente e agora falou que não vai? Porque justamente a comunhão cristã independe da presença física. Assim como nós temos comunhão com Cristo, e a nossa comunhão com Cristo independe da presença física de Jesus, ele disse, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, isso ele disse lá na despedida dele, um pouco antes da ascensão, e está valendo até hoje. Então, essa possibilidade da presença, da comunhão entre ausentes, é o que faz a igreja cristã ser um movimento mundial, onde as pessoas têm comunhão sem nunca se encontrarem, onde elas se amam sem se conhecerem, onde elas são um só coração, mesmo antes de terem visto a face uns dos outros. E é nesse movimento que nós participamos. Então, sinta a presença do Senhor, sinta a presença dos seus irmãos. São invisíveis aos olhos, mas certos no coração. Que Deus te abençoe.